Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que está sempre de pé com Jesus. A palavra de Deus diz assim, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. Louvado seja o Senhor dos exércitos, o nosso Deus Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça o uso da tua fé no nome de Jesus. Meus amados irmãos, depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum e séria e que afeta negativamente como a pessoa se sente, a forma como pensa e como age. A depressão, como é a mais comumente conhecida, provoca sentimentos de profunda tristeza e perda de interesse em atividades que anteriormente causavam alegria e prazer. Ela pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos, e pode reduzir a capacidade de uma pessoa manter as suas atividades normais, tanto no trabalho quanto em casa. Normalmente, a depressão conduz a pessoa ao isolamento dentro de um processo de exclusão social. Os sintomas para essa enfermidade, além dos que já comentamos,
podem incluir também alterações no apetite, com uma variação de peso não relacionada com a dieta, tanto para maior quanto para menor. Pode causar dificuldade para dormir, como insônia, ou dificuldade para despertar e sair da cama. Pode ocasionar perda de energia ou aumento da fadiga, baixa autoestima e sentimentos de culpa, dificuldade para pensar, para se concentrar ou tomar decisões, além de pensamentos de morte e suicídio. Contudo, algumas condições médicas, como por exemplo, problema de tireoide, tumor cerebral ou deficiência em determinadas vitaminas, podem imitar os sintomas de depressão. Por isso, é fundamental que a doença seja diagnosticada e tratada por um médico especialista. Consta que no Brasil, em torno de 6% da população, ou seja, mais de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. Vale a pena esclarecer, meus amados irmãos, que estado depressivo não é o mesmo que depressão. A depressão é uma patologia, normalmente causada por algo imaginário, irreal, uma fantasia, enquanto que o estado depressivo, que não consiste em um distúrbio psicológico, pode atingir a qualquer pessoa em qualquer momento por algum tempo e é baseado em fatos reais, como nos casos da morte de um ente querido, o final de um relacionamento amoroso, a perda do emprego ou uma mudança drástica de vida, ou até mesmo em casos de abuso físico ou emocional leve. Situações que, por si mesmas, se resolvem com o tempo. Aos poucos, a pessoa se adapta e volta para a normalidade. A diferença sintomática, meus irmãos, entre a depressão e o estado depressivo é que no estado depressivo, mesmo sentindo uma profunda tristeza, a pessoa consegue rir, consegue sorrir e agradecer a Deus por tudo que viveu até antes daquela perda ou mudança de vida. E também consegue se preparar para começar de novo. Já a depressão causa uma desistência de tudo e de todos, causa uma renúncia à vida. Autocomiseração, também chamada de autopiedade, significa sentir compaixão ou pena de si mesmo. É um estado psicológico que faz com que a pessoa passe a se considerar injustiçada e vítima da vida, de Deus e do mundo. Uma sofredora e busca atrair a atenção dos outros para si, na expectativa de que alguém a conforte. Uma pessoa acometida desse distúrbio psicológico não consegue perceber o quanto as pessoas ao seu redor se aborrecem com o seu comportamento. A autocomiseração é um sentimento perigoso, porque pode conduzir a pessoa à depressão. E, em muitos casos, esses dois distúrbios se autossuplementam. Um contribui com o mal do outro. Existe ainda um perigo maior, tanto da depressão quanto da autocomiseração. É que ambos podem levar a pessoa a um sentimento de ingratidão para com Deus e afastar a pessoa daquele que com tanto amor nos criou e sempre nos conduziu.
Muitas pessoas pensam que a depressão e a autocomiseração são enfermidades modernas. Outros as classificam como tolice, não lhes dedicando a devida atenção. Mas ambas são situações que requerem cuidados. E o único aspecto novo nelas é o nome, porque elas existem desde a antiguidade. E observe que no passado, elas atingiam também o povo de Deus. Mas por que apenas no passado e não hoje? É que depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando, como nos ensina o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas chagas fomos sarados, nós, filhos fiéis, estamos blindados, imunes a esses males. Eles são mentiras para nós, porque a verdade é a palavra de Deus, sempre será. E se a Bíblia diz que ele levou as nossas enfermidades, temos que crer que ele levou. Mas precisamos ter cuidado, porque Jesus também disse, como vemos no livro de João, que no mundo teremos aflições. Ora, essa palavra aflições está no plural, o que subentende ocorrências diversas ou sucessivas, o que deve ser interpretado por nós nos dias de hoje como estado depressivo, já que para o povo de Deus não pode haver depressão. Mas o mais importante, meus irmãos, é que a solução para todas essas situações está no Senhor. Porque Jesus nos disse ainda, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Pedro também nos encoraja a nos mantermos firmes na fé, conscientes de que as nossas aflições são iguais às de todos os irmãos pelo mundo afora. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. João 16, 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 de Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus irmãos, no trecho inicial que apresentamos, do primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 10, vemos ao profeta Elias vivendo um quadro de depressão e autocomiseração. É importante ressaltarmos, meus irmãos, que o profeta Elias pertence à era do Antigo Testamento. Portanto, são ocorrências anteriores ao sacrifício realizado por Jesus na cruz. Curioso é que estamos falando do mesmo profeta
profeta Elias, reconhecido homem de Deus, que profetizou a seca que durou por 3 anos e meio, e depois profetizou o final dela com a chegada da chuva, que foi sustentado no deserto pelos corvos, que multiplicou o azeite e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento, que após matar a espada os 450 profetas de Baal, havendo sido ameaçado de morte por Jezabel, esposa do rei Acabe, sentiu medo e fugiu para o deserto a fim de salvar a própria vida. 1 de Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 1 de Reis 18, 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. 1 de Reis 17, 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze segundo a tua palavra, porém, faze dele primeiro, para mim, um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. 1 de Reis 17, 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama.
e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Pois bem, meus amados irmãos, como pode um tão grande homem de Deus se intimidar, se amedrontar e fugir com medo da ameaça de uma mulher, como vimos no trecho inicial de 1 de Reis 19, versículos 2 a 4? Como pode ele se intimidar logo após haver morto 450 falsos profetas? Concluímos, meus irmãos, que muito embora os nomes não existissem naquela época, os distúrbios sim já existiam. E Elias estava enfermo, porque apresentava um quadro muito claro de depressão e autocomiseração. Ele se isolou no deserto e passou a se sentir uma vítima, a pessoa mais injustiçada do mundo. Mas vejam, irmãos, como o Senhor cuida daqueles que são dele. O próprio Deus foi quem levantou, fortaleceu e reanimou a Elias e o trouxe de volta à sua normalidade. E o fortaleceu tanto, meus irmãos, a ponto de, com uma única refeição, ele conseguir caminhar por 40 dias e 40 noites. 1 de Reis 19, 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Meus irmãos, é verdade que o povo de Israel havia se corrompido com a idolatria. Mas Elias estava se achando o mais importante de todos, o único que não havia rompido com o Senhor, o último remanescente fiel. Mas o Senhor lhe esclareceu que haviam restado ainda 7.000 fiéis, que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal e tampouco o haviam beijado. Então, esse era mais um sintoma da autocomiseração na vida de Elias. 1 de Reis 19, 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Meus irmãos, Elias não foi o único personagem bíblico a sofrer com esses distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Jeremias, predestinado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe, como profeta e santificado e posto sobre as nações e reinos com autoridade para edificar e também para destruir, em um momento também apresentou sintomas de uma leve depressão ou estado depressivo, quando teve que profetizar o mal contra o povo de Israel. Diante da idolatria por eles praticada e da rebeldia com relação às leis de Deus, Jeremias também se sentiu impotente para enfrentar as ameaças e perseguições de parte da população. Jeremias 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e plantares. Agora vejam, meus irmãos, como Jeremias alterna o sentimento de fé em Deus com o de descrença, um claro sintoma de estado depressivo ou, quizás, o início de uma depressão. Jeremias 20:12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem
como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia, um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que sair da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Meus amados irmãos, Noemi é mais uma personagem bíblica que experimentou algum tipo de transtorno psicológico. Diante da morte do seu marido Elimeleque, seguida da morte dos seus dois filhos, Malom e Quilion, ela ficou totalmente desamparada, sem condições de sustento, e então entrou em um estado depressivo e decidiu voltar de peregrinar nos campos de Moabe em direção a Judá, quando então despediu as suas noras viúvas, Orfa e Ruth, insistindo para que as mesmas voltassem para as casas das suas mães, nas terras de Moabe, e rogando ao Senhor que lhes concedesse novos bons maridos, já que as mesmas tinham sido benevolentes para com ela e seus filhos. Noemi estava entrando em um quadro depressivo, se revoltando contra Deus e desistindo de tudo, porque não teria condições de se manter sozinha. Mas esse não era exatamente o plano de Deus. Orfa retornou para sua família em Moabe, mas Ruth não. Ela se apegou a Noemi e determinou que iria permanecer com ela e voltar com ela para Belém de Judá, disposta a tudo. Mas o que elas não sabiam, meus irmãos, é que a mão do Senhor era com ambas, com as duas. Ruth 1:1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor nos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho
tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Depois em Rute 1:16, que é a continuação, disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Meus amados irmãos, não é incomum que as pessoas culpem o Senhor pelo mal que as assola, principalmente em momentos de grande tristeza, decepção, depressão ou em um estado depressivo. Mas isso ocorre, meus amados, ao mesmo tempo em que Deus está empenhado em gerar solução, cura e bênçãos. Não tem saída. A solução sempre vem do Senhor. Como vemos também no caso de Noemi e Rute, que através de um plano espetacular, o Senhor fez com que um parente próximo de Noemi remisse a Rute, casando-se com ela. E ambos geraram um filho chamado Obed, que viria a ser o avô de Davi. E Noemi passou então a ser a ama de Obed. E dessa mesma linhagem é que muitos anos mais tarde nasceria o menino Jesus. Tudo isso ocorreu dentro de um plano perfeito de Deus para confirmar que nem a vida, nem a morte, nada, absolutamente nada, consegue interromper os planos de Deus. Rute 4:9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas.
E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze de nome afamado em Belém. Meus irmãos, Jesus também experimentou momentos de grande tristeza e aflição. Não podemos falar de depressão ou de estado depressivo, porque o mal não pode alcançar a Deus e não tem qualquer poder sobre a vida dele, porque o mal só opera com a permissão de Deus, inclusive nas nossas vidas. A Bíblia relata esses momentos de tristeza e profunda angústia vividos pelo nosso Senhor horas antes da sua crucificação, a ponto dele chegar até mesmo a transpirar gotas de sangue. Mateus 26, 26. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Lucas 22, 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meus amados, todos sabemos que Jesus veio a esse mundo para cumprir com a sua missão. E a sua missão incluía a sua morte na cruz. E ele a cumpriu e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e reina para todo sempre. Que fique claro, meus amados irmãos, que as tristezas e aflições existem nesta vida, independente dos nomes que possamos atribuir a elas. Mas a solução sempre, invariavelmente, virá de Deus. Então é a Ele a quem temos que recorrer sempre. Não apenas nos momentos de dificuldade, mas sim durante todo o tempo. A Bíblia nos relata também exemplos de personagens que venceram os momentos de grande aflição e dificuldade usando a fé no Senhor e seguindo os seus mandamentos. Davi, o homem segundo o coração de Deus,
demonstrou claramente, através dos seus salmos, a sua dependência do Senhor. Como ele se agarrava a Deus nos momentos de medo, aflição, dor e sofrimento. E pela fidelidade de Davi, Deus sempre o livrava do mal. Salmo 41, 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 142, 3. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também nos ensina, em suas epístolas, a confiarmos e nos apoiarmos em Deus, a sermos totalmente dependentes do Senhor. Desse Senhor que verdadeiramente nos ama e nunca nos deixa. Quando nos sentirmos em dificuldades ou imersos em sentimentos de tristeza, devemos orar sempre ao Senhor. Precisamos fazer justamente o contrário do que fazem as pessoas do mundo, que diante das intempéries tendem a amaldiçoar a Deus, porque eles não conhecem e não têm o nosso Deus. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. 1 Tessalonicenses 5, 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.
Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a nosso Deus. Outra lição, meus amados, que aprendemos com Jesus, no trecho do livro de Mateus, capítulo 26, é que em momentos de profunda tristeza e angústia, não devemos permanecer sozinhos. Mais uma vez, essa instrução corresponde ao oposto do que faz a grande maioria das pessoas. Observe que Jesus, nos momentos que antecederam a sua morte, sentindo a sua alma cheia de tristeza, levou consigo algumas pessoas, amigos da sua confiança, no caso, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e falou com eles claramente a respeito dos seus sentimentos. E não ocultou a angústia que oprimia o seu coração. Jesus também, meus irmãos, não se limitou a desabafar. Após revelar o seu íntimo aos seus amigos, ele pediu que os mesmos intercedessem em oração por ele. Mateus 26:36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Meus amados, vocês podem observar que nós temos repetido alguns trechos nessa ministração, mas precisamos encaixar a palavra certa na hora certa. Então, como a palavra de Deus tem multiplicidade de sentidos, então nós decidimos repetir trechos ou parte de trechos que já havíamos apresentado antes. Muito bem, nós já sabemos que depressão não é uma verdade para nós, mas aflições sim. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos situações difíceis que nos irão afligir e oprimir, tanto os pastores quanto as ovelhas. Mas o importante é que todos já sabemos o que fazer. Temos que seguir as orientações deixadas pelo Senhor na sua palavra. Precisamos também, meus irmãos, estar preparados para tratar com pessoas que contraiam qualquer tipo de mal, usando sempre da sabedoria que Deus nos dá. Pelas nossas vidas, nós já oramos sempre, meus irmãos. Mas precisamos orar também pelas vidas dos irmãos e por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus e que por isso mesmo estão sempre precisando de ajuda. Diante de uma necessidade manifesta, lembremos que nós somos sal e luz neste mundo e usemos sempre da autoridade que o Senhor já nos concedeu. Não importa a distância. Quando não pudermos orar presencialmente
por alguma pessoa, oremos pelo telefone. O poder de Deus não tem limites. Então, meu amado irmão, repreenda com autoridade, expulse a mentira disfarçada de doença da vida dos irmãos. Eu tenho testemunho, meus irmãos, de dezenas, centenas de curas e milagres realizados por Jesus em atendimento a orações feitas para pessoas de todo o Brasil, feitas de forma remota, até pelo telefone. E nem se surpreenda, meu amado irmão, minha amada irmã, se a pessoa do outro lado cair em espírito. Isso já ocorreu várias vezes com pessoas por quem eu orava. É mais uma demonstração que o poder de Deus não está limitado. Então, como você pode ver, meu amado irmão, minha amada irmã, nem mesmo o isolamento consegue nos impedir de orar pelos irmãos. E os resultados são notáveis, sendo a maior parte deles imediatos. Agora, o mesmo poder que está em mim, meu amado irmão, está em você também. O dom da fé é o mesmo, tanto para mim quanto para qualquer pessoa de Deus. O único fator diferencial, meus irmãos, é o uso da fé. Use a tua, meu amado irmão, minha amada irmã, e sinta o poder de Deus operando tanto nas vidas dos irmãos quanto na tua própria vida. E dê sempre glórias ao nosso Senhor Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples, basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saiam do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir no final. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abaixo toda mentira. No nome de Jesus. Amém.